Hoje iremos falar de 10 animais que foram extintos pelos humanos. Em 10º lugar, tigre da Tasmânia. O tigre da Tasmânia é um daqueles bichos que parecem ter saído de um livro de fantasia. Ele tinha um corpo de cachorro, listras de tigre e cara de raposa, e para fechar o nó na cabeça de qualquer um, uma bolsa de barriga igual a do canguru. Ele não era felino e nem canídeo, ele era um marsupial carnívoro, o maior que o mundo moderno já conheceu. O bicho era fascinante e tinha uma mandíbula impressionante que abria em um ângulo bizarro, quase reto, e uma cauda não rígida, que ele nem conseguia abanar direito. Na hora, caçar à noite pelas florestas da Tasmânia, usava mais a resistência do que a velocidade, correndo atrás de suas presas até cansá-las. O grande problema foi o encontro dele com os humanos. Quando os colonizadores europeus chegaram à ilha, seus rebanhos de ovelhas, o Tilacinus virou o vilão perfeito. O governo começou a pagar pela cabeça do animal morto, que gerou uma caçada implacável. Junto a isso, a perda de florestas e algumas doenças trazidas de fora, e o resultado foi trágico. Em setembro de 1936, o último da espécie exemplar chamado Benjamin morreu de frio, negligência num zoológico após esquecerem de abrir a porta do seu abrigo à noite. E em 9º lugar, temos o Dodô. Pensar no Dodô dá uma certa melancolia. A gente costuma lembrar dele como uma piada da evolução. Aquela ave gorda de desenho animado que parecia pedir para ser extinta, mas a verdade é que ela foi uma vítima perfeita de azar geográfico. O Dodô passou milhares de anos evoluindo isolado na Ilha Maurício, sem nenhum mamífero na ilha para ameaçá-lo. O voo virou um luxo desnecessário. A evolução seguiu o caminho da economia da energia. As asas encolheram, o corpo cresceu e ele virou um bicho terrestre bem resolvido, que caminhava de boa comendo frutas e sementes que caíam das árvores. Ele não era bobo, ele só vivia em um mundo sem maldade. Tudo desmoronou muito rápido quando os navios europeus ancoraram na Ilha Maurício lá por final dos anos 1500. Imagina a cena, o Dodô, que nunca tinha visto um ser humano, não fugia. Ele andava até as marinheiras por pura curiosidade. Para os homens que vinham de meses comendo comida estragada no mar, aquela ave mansa de 20 quilos se chamada Dodô era um banquete fácil. E agora irei falar do leão do Atlas. O leão do Atlas não era um felino comum. Enquanto os leões que conhecemos hoje reinavam nas savanas abertas e sob um sol escaldante, esse gigante preferia o frio e o vento cortante das florestas de carvalho dos picos nevados e nas cordilheiras do Atlas, no norte da África. Fisicamente, ele impressionava. Os machos eram verdadeiros tanques biológicos que podiam passar dos 300 quilos. Mas o que realmente chamava a atenção era sua juba, diferente de tudo o que se vê hoje. O pelo escuro e espesso não ficava restrito ao pescoço, ele descia pelo peito e cobria quase toda a barriga do animal. O último leão do Atlas selvagem foi abatido no Marrocos na década de 1920, silenciando o rugido mais impressionante do continente. Uma curiosidade, diferente dos leões modernos que gostam de andar em grupos com vários indivíduos, eles preferiam viver em pares, só um leão macho, uma fêmea e vários filhotes. E em 7º lugar, temos a quagga. A quagga é um dos casos mais fascinantes e tristes da história da extinção animal. Olhando as poucas fotos antigas que restaram, ela parece uma criatura de fantasia, um rascunho incompleto da natureza, metade zebra na frente e metade cavalo marrom atrás. Essa pelagem única acabou sendo a sua ruína no século XIX. Colonos holandeses na África do Sul passaram a caçar o animal em massa. O motivo era puramente comercial e territorial. Eles queriam a carne, o couro resistente e, acima de tudo, queriam eliminar a concorrência, já que as quaggas pastavam nas mesmas terras que os gados das fazendas. A matança foi tão rápida e desenfreada que a espécie sumiu da natureza sem que o mundo se desse conta. A última quagga do planeta morreu sozinha em uma jaula do zoológico do Amsterdã, em 1883, sem que ninguém soubesse que ele era o último de sua linhagem. Em 6º lugar temos a tartaruga gigante de Galápagos. Ele era o tipo de bicho que carregava o peso do mundo na carcaça. Quando Jorge Solitário morreu em junho de 2012, não foi só uma tartaruga gigante que partiu, foi o fim de uma linhagem inteira que levou milhões de anos para evoluir, e aos poucos dos séculos da ganância humana para sumir.
Jorge passou as últimas décadas de sua vida, que os cientistas estimaram ter passado 100 anos, no O Parque animal Nacional ficou de conhecido por Galápagos. ter sido objeto Ele de era o estudo último do naturalista sobrevivente Charles puríssimo da Darwin sua em sua espécie, teoria da tartaruga evolução. Ilha Pinta. Olhar Tartaruga para de ele Galápagos era é um dos muito inocente, vertebrados meio de triste. vida Ele mais andava longa. devagar com aquele pescoço Pode viver até comprido e 200 esticado anos. alheio ao fato Peso de ser e o uma tamanho celebridade também chamam a mundial atenção. e o solteirão Ela chega a mais pesar cobiçado da 400 biologia. quilos e a medir Os quase 2 pesquisadores tentaram metros. de tudo, colocaram Os turistas Jorge para ficam viver bem com as fêmeas pequenos das perto ilhas que delas. vinham geneticamente Embora elas parecidas. sejam grandes, Na a esperança alimentação de que a é espécie light. continuasse viva Consiste de alguma apenas forma. em Ele chegou capim, até a cruzar, folha. mas os ovos nunca vingaram. E em quinto lugar, a vaca marinha de Steller. Imagina um animal que parecia uma mistura de peixe-boi com baleia, com mais de 8 metros de comprimento e pesando o mesmo que um elefante de grande porte. Essa era a vaca marinha de Steller. Ela navegava pelas águas geladas do Pacífico Norte, perto do Alasca e da Rússia, vivendo de forma pacífica e pastando em grandes bancos de águas marinhas. A história dela é fascinante, mas carrega uma das maiores tragédias da biologia. O mundo ocidental só soube da existência desse gigante em 1741, quando o naturalista George Steller sobreviveu ao naufrágio e documentou a espécie. Ele descreveu um bicho extremamente dócil, incapaz de afundar na água e que mostrava um companheirismo quase humano. Se uma fêmea era arpoada, os machos tentavam defendê-la e cercavam o barco em uma tentativa desesperada de resgate. Infelizmente, essa mansidão custou caro. Para os marinheiros e caçadores da época, a vaca marinha era o alvo perfeito. Carne farta, gordura excelente para lamparinas e nenhuma agressividade. Para piorar, o homem começou a caçar as lontras da região. Sem as lontras para comer os ouriços do mar, a população de ouriços explodiu e devorou as algas, deixando as vacas marinhas sem comida. E agora iremos falar da alca gigante. A alca gigante é uma das maiores tragédias da história natural, mas também uma das histórias mais fascinantes do Atlântico Norte. Se você olhar uma ilustração dela hoje, vai achar que está vendo um pinguim, e de certa forma está. O que muita gente não sabe é que ela era um pinguim. O original nome pinguim foi inventado para eles. Com quase 1 metro de altura, a alca gigante era uma ave imponente. Ela perdeu a capacidade de voar por se transformar em uma máquina de nadar perfeita. O golpe final veio ironicamente quando a espécie já estava à beira da extinção. No século XIX, museus e colecionadores ricos começaram a disputar desesperadamente os últimos exemplares de ovos para suas coleções. O preço por uma pele de alca gigante disparou. Em 3 de junho de 1844, na primeira ilha de Eldey, na Islândia, 3 pescadores encontraram o último casal que restava no planeta. Eles mataram as 2 aves e, no meio da confusão, um deles pisou no ovo que elas estavam tentando proteger. Foi o fim definitivo de uma linhagem inteira. E em terceiro lugar, temos a pomba passageira. A história do pombo passageiro é, sem dúvida, um dos capítulos mais impressionantes e trágicos da nossa relação com a natureza. Não estamos falando de uma espécie rara que sumiu discretamente em uma ilha isolada. Estamos falando daquela que já foi a ave mais abundante do planeta. No século XIX, estima-se que existe até 5 bilhões de pombos passageiros cruzando o céu da América do Norte. Para se ter uma ideia do que isso significa, os relatos da época contam que, quando o humano decidia migrar, o céu simplesmente escurecia. O eclipse provocado pelas aves podia durar dias inteiros, acompanhado por um ruído escurecedor que lembrava o de uma forte tempestade se aproximando. As árvores da floresta onde eles pousavam frequentemente quebraram, sob o peso de milhares de ninhos concentrados em um único espaço. E em segundo lugar temos o periquito da Carolina. As florestas fechadas que outrora cobriam o leste da América do Norte, o inverno costumava ser recebido por uma explosão implorável de cores tropicais. Enquanto a neve cobria o chão, bandos imensos cruzavam os céus com rios de esmeralda viva. O brilho verde e amarelo que desafiava o cinzento dos invernos americanos desapareceu em silêncio. Hoje o eco de suas asas serve como um lembrete poético doloroso de que a beleza mais abundante pode sumir porque não foi protegida. O periquito da Carolina foi declarado oficialmente extinto em 1939.
Imagina um touro tão massivo que os ombros de um homem adulto mal chegavam à altura do seu peito. Esse era o Auroch, o verdadeiro rei das antigas florestas europeias e o ancestral direto de cada cabeça de gado que existe hoje no planeta. Ele não era apenas um boi grande, era uma força da natureza com quase 2 toneladas de puro músculo, chifres imponentes, curvados para frente e um temperamento feroz que fazia até os lobos pensarem 2 vezes antes de se aproximar. O último auroch ancestral selvagem do gado doméstico foi extinto no ano de 1627. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva. E agora eu vou deixar o nome dos canais.